Entendam o que será preciso acontecer para o atacante holandês Memphis garantir mais um bônus milionário do Corinthians. Meio-campista peruano André Carrilho tenta recuperar a titularidade na equipe comandada pelo treinador Fernando Diniz e também garantir a permanência na próxima temporada. E o Timão inicia a semana já com pendências financeiras e salários vencendo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o início de semana do Timão. Semana começa já com pendências financeiras e salários vencendo. O elenco do Corinthians está trabalhando forte no CT Dr. Joaquim Grava, desde o retorno que aconteceu no dia 25 de junho. Foram 10 dias de trabalhos consecutivos no CT. No último domingo, dia 5 de julho, os jogadores ganharam folga e na segunda-feira, dia 6, retornam aos trabalhos. Reta final de preparação para o compromisso que o Corinthians terá no domingo contra a equipe do Cascavel, amistoso, em que o Fernando Diniz poderá fazer vários testes na equipe. Então, além do futebol estar totalmente focado nessa preparação, aliás, nas preparações, porque em breve o Corinthians retorna também aos jogos oficiais, dia 23 tem jogo contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria tem que resolver pendências, por exemplo, os direitos de imagens dos jogadores que estão vencidos desde o dia 20 de junho, até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não haviam sido pagos e também nessa semana os salários dos funcionários do Parque São Jorge, do elenco, comissão técnica também vai vencer no quinto dia útil do mês, mais precisamente na terça-feira, dia 7 de julho, e absolutamente que existem as expectativas para que tudo seja resolvido e não se tenham pendências frequentes com os jogadores e absolutamente com nenhum dos funcionários. A minha opinião, quanto a essas pendências, por exemplo, que a diretoria tem, que o futebol feminino também, algumas pendências estão, e com o futebol masculino profissional, espero que tudo seja resolvido quanto antes e também absolutamente tem a questão dos salários dos jogadores e também dos funcionários do Parque São Jorge, destacando que nos 2 meses anteriores, dos salários acabaram atrasando, então atrasos aconteceram no último mês mesmo, os salários que venceram no quinto dia útil, a diretoria pagou somente no dia 25 dos jogadores e também da comissão técnica. Para você ter uma ideia, desde que o Diniz chegou, os 2 salários dele acabaram atrasando. E sabemos que esses tipos de pendências não podem acontecer. Um clube gigantesco como o Corinthians não se permitem esses tipos de situações. Então vamos acompanhar e tomara que tudo seja resolvido da forma correta, no prazo que tem que ser cumprido, mas sabemos também que a situação financeira do Corinthians só vai piorando e a atual diretoria não consegue encontrar caminhos também para resolver. Absolutamente que são problemas que já vêm sendo causados do que tudo que vem sendo feito de errado nos últimos anos, mas também a atual diretoria continua seguindo o mesmo caminho dos erros. E agora vamos falar sobre o meia peruano André Carrilho. O Carrilho busca tentar recuperar a sua titularidade e também garantir a sua permanência no Timão na próxima temporada. O Corinthians tem uma lista de jogadores que já podem assinar seus pré-contratos e deixarem o clube no final da temporada e se acertarem com outros clubes sem custos no ano que vem. Dentre esses jogadores dessa lista, nós temos um atleta que chegou, se destacou, acabou perdendo espaço e agora trabalha para tentar recuperar o seu espaço no elenco. Estou falando do meia peruano André Carrilho. O Carrilho, ele que acabou conquistando a titularidade
quando chegou ali em setembro de 2024 e também até pelo menos a metade de 2025, ele acabou sofrendo uma lesão e quando voltou não conseguiu mais ser titular absoluto. Com a vinda do Fernando Diniz, o Carrilho passou a ter mais espaço. Hoje é considerado um jogador importante no elenco e o Carrilho é mais um dos jogadores que o seu contrato vence no final desse ano. Carrilho que já tem 35 anos, então vai ter que trabalhar e trabalhar bastante para garantir a sua permanência no timão. Desde que chegou, o Carrilho tem 96 jogos, marcou 3 gols e deu 6 assistências. O Carrilho conquistou o Campeonato Paulista e também a Copa do Brasil 2025, além da Supercopa do Brasil 2026. Então, o Carrilho hoje é considerado um jogador importante no elenco do Diniz, mas ainda não é titular absoluto e já com 35 anos vai ter que correr bastante para conseguir garantir a sua permanência na próxima temporada. A minha opinião quanto ao Carrilho é a seguinte: eu vou ser sincero com vocês, o Carrilho, em plena forma física, com uma boa condição física, é um jogador extremamente importante para o elenco. Carrilho é um jogador que consegue ser eficiente ofensivamente falando. O Carrilho é um jogador de cadência de meio de campo. Então, ele é um atleta importante, claro, estando bem fisicamente. Um detalhe importante nisso tudo é que o Carrilho caminha para 36 anos. Então, como de repente poderá ser, exemplo, o Carrilho daqui a um ano? O Carrilho, infelizmente, ele vem regredindo, ele vem perdendo espaço, principalmente depois da lesão que ele teve no jogo das oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado contra o arquirrival. Ele acabou sofrendo uma lesão, uma fratura e acabou demorando um bom tempo para poder retornar. E quando voltou, não conseguiu mais recuperar os espaços que ele tinha. Além de tudo isso, além das dúvidas em relação ao desempenho do jogador, devido à idade e tudo mais, também tem a questão política do Corinthians. Esse ano é ano de eleição. Então, o atual presidente, a partir de janeiro do ano que vem, ele não estará mais. Então, qual vai ser o planejamento? Além do Carrilho, são mais vários jogadores que estão com seus contratos vencendo no final dessa temporada. Então, nessa parte de resolver pendências contratuais, esse segundo semestre será bastante complicado. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos nomes mais comentados em relação ao nosso Corinthians dos últimos dias, o atacante holandês Memphis. Enquanto não sabemos sobre o futuro do Memphis, se o contrato será renovado ou não, eu vou explicar para vocês o que será preciso acontecer para o Memphis garantir mais um bônus milionário de mais de 3 milhões de reais no Corinthians. O assunto Memphis vai evoluir cada vez mais, quanto mais os dias passarem e não tivermos uma decisão concreta em relação ao futuro do jogador, absolutamente que muitas questões vão surgindo envolvendo o atleta. Memphis que já não está mais disputando a Copa do Mundo, a seleção da Holanda foi eliminada, e claro, depois dessa eliminação, começaram as perguntas, Memphis fica, Memphis vai embora, quando que ele volta ao Brasil para se reapresentar? Até o momento, nenhum posicionamento oficial do Corinthians, e eu particularmente considero isso até um erro. Mas vamos lá. O Memphis ganhou alguns dias de férias, não sabemos exatamente, são 2 semanas, se é o mesmo período que os jogadores tiveram, 25 dias. É como eu disse, o clube não se manifestou. E também algo que chama muita atenção é sobre a situação contratual do jogador. O contrato do Memphis vence dia 31 de julho e não sabemos exatamente o que vai acontecer. Mas algo pode acontecer com o Memphis se ele retornar, por exemplo, antes do dia 23, quando o Corinthians volta aos jogos oficiais. O Memphis, ele pode garantir mais um bônus milionário do Timão,
destacando que o Corinthians já tem uma dívida com um jogador de aproximadamente 43 milhões de reais, e essa dívida pode aumentar. O que será preciso acontecer? O Memphis, se ele for relacionado para mais 2 dos 3 jogos que o Corinthians vai ter nesse mês de julho, ele vai garantir mais um bônus de 3 milhões e 150 mil reais. Esse bônus, na verdade, é sobre a porcentagem de jogos. Se ele for relacionado para 50% dos jogos do Corinthians, isso contando desde agosto do ano passado. Nesse momento, para se ter uma ideia, o Memphis disputou 32 jogos daquele período para cá e o Corinthians fez 65. Então, para ele atingir essa marca, o Memphis terá que ser relacionado, não precisa entrar em campo, para mais 2 jogos. Um ponto muito importante em relação a isso é que o Memphis, nesse momento, ele não tem condições de entrar em campo. Por quê? Porque o registro dele junto à Federação Paulista de Futebol e também à Confederação Brasileira de Futebol está vencido desde o dia 20 de junho, devido a um erro que aconteceu no registro do jogador. Para que ele tenha condições de ser relacionado e jogar essas partidas, absolutamente, que ele precisa voltar, fazer os trabalhos, começar a trabalhar e a diretoria do Corinthians resolver essa pendência junto à FPF e também à CBF, coisa que sabemos que será praticamente impossível de ser feito. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Memphis somar mais um bônus milionário é a seguinte. Vamos lá. Eu acabei de falar para vocês que isso é praticamente impossível acontecer. E eu vou explicar por quê. Imaginem só, o Memphis que, por exemplo, nos últimos 2 meses, o Memphis jogou poucos minutos. O Memphis que sofreu aquela lesão no final do mês de março e voltou ali já no final do mês de maio, pouco mais de 2 meses fora. Alguém imagina, por exemplo, que alguém da diretoria do Corinthians vai correr para resolver essa pendência do Memphis junto à FPF e à CBF para ele ser relacionado e garantir esse bônus milionário de mais de 3 milhões e 100 mil reais? Eu vou ser sincero com vocês, não teria o menor cabimento isso acontecer. Primeiro que o Fernando Diniz acostumou já a equipe sem o Memphis. Claro que o Fernando Diniz quer a permanência do Memphis, mas eu particularmente não vejo uma situação dessa. Alguém acha que alguém da diretoria, que a maioria ali não querem a permanência do Memphis, vão fazer isso para ele garantir mais um bônus? Aí o Corinthians passaria a dever, pelas contas da dívida que já tem, mais de 46 milhões de reais ao jogador? Então, eu particularmente trato isso como impossível acontecer. E, sinceramente, para o clube, não iria compensar. Qual seria o rendimento do Memphis, que mal jogou na Copa, de repente sendo relacionado para mais 2 jogos, garantir mais 3 milhões? Então, sinceramente, para mim, não vale a pena. Não estou aqui dizendo sobre o futuro do Memphis. Quem me acompanha sabe que eu quero que ele fique. Para mim, é importante a permanência dele. Claro, com todos os ajustes que falam-se que serão feitos em benefício do Corinthians. Então, é diferente do que eu acho, por exemplo. Eu acho que o Memphis não fica devido aos políticos que, com razão, ele criticou. Eu sempre falo isso para vocês. Mas se realmente, por exemplo, alguém pensar que alguém da diretoria do Corinthians vai acertar a situação do registro do Memphis para ele ser relacionado e receber mais esse bônus, claro que não dá para cravar nada. No futebol é o que eu falo para vocês. As coisas são muito imprevisíveis. Mas eu, particularmente, não vejo alguém fazendo isso. E outra, o Memphis parece que está de férias, vai ficar ali pelo menos 25 dias de férias e, sinceramente, não daria tempo nem que alguém, de repente, quisesse que isso acontecesse, coisa que eu acredito que não querem. Então, vamos aguardar primeiramente sobre o prazo, quando que o Memphis deverá retornar. E volto a dizer a vocês, para mim, toda essa conversa de renovação de contrato, que querem buscar empresas, para mim é tudo conversas e no final das contas o jogador não vai permanecer.
Não estou cravando nada aqui. É o que eu acho, diferente do que eu gostaria que acontecesse. Volto a dizer, gostaria que o Memphis ficasse. Claro, o Memphis com uma sequência maior de jogos, aparentando uma dedicação maior ao Corinthians, enfim, mas sabemos que a permanência do jogador é algo bastante complicado, muito difícil de acontecer, mas ainda não se tem nada definido. Mas para mim, essa questão do bônus, Corinthians passaria a dever mais de 46 milhões de reais para o jogador. Alguém imagina que no Corinthians isso iria acontecer? Já pararam para pensar? Memphis poderia receber mais de 46 milhões. Dívida do Corinthians com o Memphis pode passar a ser mais de 46 milhões de reais. Eu não vejo isso acontecendo. Enfim, mas é como eu disse, não se tem como cravar nada. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!